Olá, tudo bem? É muito bom ter você aqui com a gente novamente nessa série do Instituto Vida para Todos, Sprint Final. Nossa ideia é encorajá-lo você a continuar correndo, a não desistir, a não parar, a ganhar fôlego por meio da palavra atual, por meio da palavra profética, para que você consiga prosseguir em direção ao alvo. O Senhor está voltando, nós cremos nisso, e Ele está nos dando força, encorajamento, está curando, está salvando, enfim, está nos ajudando, encorajando para prosseguir. É isso que a gente pretende aqui, revisando essa palavra, trazendo a você, nosso ouvinte, que está nos assistindo também, trazendo a você essa palavra mais fresca, mais atual, justamente para a gente juntos aqui encontrarmos o caminho que o Senhor está propondo a nós. Então esse é o nosso objetivo. Desta vez, nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a crucificação do Senhor, a crueldade da crucificação do Senhor, aquilo que Ele passou nas últimas horas da sua vida e não só um contexto fático, não só eventos, não só situações que Ele passou, mas muito mais do que isso. O que o Senhor quer gerar em nós? Qual o sentimento que Ele quer gerar em mim, em você, quando nós lemos, quando nós ouvimos a respeito da crucificação? E mais, toda vez que nós ouvimos, eu sei que você já ouviu, você conhece a história, você talvez já viu filmes sobre isso, já leu sobre isso, mas eu acho que a gente precisa tirar algo novo daquilo que o Senhor está falando para nós hoje. E essas últimas mensagens sobre esse tema estão cheias de revelação. Qual o sentimento que o Senhor quer colocar dentro de nós e o que Ele quer revelar desta vez para mim e para você? Acho que a gente pode começar orando no nosso interior sobre isso. Senhor, revela-me. Eu não quero ouvir mais uma palavra apenas, mas eu quero perceber aquilo que o Senhor tem de especial, a sua revelação para mim nesse dia. E também nós vamos falar rapidamente sobre o apóstolo Pedro, o fracasso dele. Sabia que ele errou feio com o Senhor? Ele errou algumas situações, mas essa que eu vou contar hoje aqui, ela foi realmente uma situação muito, muito triste. Ele se sentiu muito mal, né? Talvez tenha até passado depressão, porque a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Mas o que Deus fez quando percebeu o erro de Pedro? O que o Senhor Jesus, como é que Ele tratou o erro? Como é que o Senhor trata o seu erro, o meu erro? Será que somos dispensáveis, não dá mais, esquece? Ou ainda temos alguma salvação, alguma solução? Então, fica aqui com a gente até o final, que nós vamos tratar sobre esse ponto também e você vai descobrir, tá bom? A crucificação do Senhor, a gente começa ali nas últimas horas da vida dele, percebendo que foi tudo muito injusto, muito cruel. Primeiro chegaram com diversas pessoas, quase que um exército, para prender o Senhor, como se ele fosse um criminoso, como se ele tivesse feito alguma coisa errada. Ele sempre estava ali no meio do povo, ensinando, curando, cuidando, alimentando, mas eles trataram o Senhor como alguém que não valia nada, desprezível, alguém que tinha cometido crime, ofendido os outros, o que não era verdade. Eles levaram ele perante o Sinédrio, que ali foi alguns dos principais nomes das autoridades do povo judeu estavam ali presentes para julgar o Senhor à noite, um tribunal que não era legítimo. Quem estuda direito sabe, né? A gente chama de tribunal de exceção. Então era um tribunal que foi feito às pressas ali para resolver alguma coisa. Você já sabe, o tribunal de exceção tem alguma coisa errada. E queriam fazer coisa errada, queriam mentir. E todo ele foi feito de forma equivocada. Tem outro conceito aqui que eu vou aproveitar de direito que a gente chama de devido processo legal. Então você tem que observar alguns procedimentos mínimos. Mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, você precisa observar a lei, a legislação, os princípios estabelecidos para que haja uma ordem, para que seja um julgamento justo, correto. E ali tudo foi desprezado. Não houve nada de justiça naquele julgamento. Pelo contrário, mentira, falsidade, juntaram testemunhas falsas, então as provas todas inválidas contra o Senhor, e ali espancaram o Senhor, cuspiram no Senhor. A gente viu até a questão disso ser um sofrimento não tanto físico, mas também psicológico, né? O Senhor não apenas sofreu por tudo aquilo que estava acontecendo e sendo espancado, né, fisicamente falando, mas também o seu coração, a sua psique, ela foi afetada por aquilo. Então toda aquela mentira, todo aquele conluio contra ele, tudo errado, né? Ele vendo aquela situação, nosso Senhor que era Deus,
passando por aquilo, realmente foi uma injustiça. Depois levaram ele para Pilatos, eles queriam convalidar aquilo que foi feito, era uma regra, né, que se fosse um réu de morte deveria ir para Pilatos, então eles levaram para Pilatos. Pilatos não achou nada, nenhum defeito nele, nenhum problema nele. A gente sabe que ele é o nosso Cordeiro Pascal sem nenhum defeito e de fato não encontraram. E aí o povo começou a pressionar as autoridades ali, incitando o povo a ir contra o Senhor, e Pilatos se sentiu numa posição mais acuada, até ofereceu Barrabás, né? Solta quem? Solta o Jesus ou Barrabás? Barrabás era um criminoso, era alguém que merecia prisão, ao contrário do Senhor. Pediram para soltar Barrabás e gritaram: crucifica, crucifica, o sangue dele que cai sobre nós. Falaram coisas terríveis, sem pensar que tiveram consequências depois, como nós vimos, né? O povo judeu foi muito prejudicado. Depois foi o episódio de extermínio, né? de mortes em massa do povo judeu, e muito por conta, infelizmente, dessa atitude que eles tiveram. Então Pilatos entregou, lavou suas mãos, entregou para os judeus. Antes disso, açoitou o Senhor. Nós vimos que esses açoites eram feitos ali com couros, tiras de couro, entrelaçados com ossos, espinhos venenosos. Então vários açoites no Senhor, que não só machucavam a pele, a parte mais exterior, mas como também romperam músculos do Senhor, rompia músculos. Os historiadores falam que era tão forte, tão grave o açoite, que ele rompia os músculos, aquilo inflamava, gerava febre na pessoa. Imagina o Senhor ali passando por tudo aquilo. Era tão grave o açoite que ele era proibido. Então eram situações que até os romanos, que não eram, né, vamos dizer assim, não é que eles se preocupavam tanto assim com a violência, mas até essas questões, até o açoite era proibido por eles, mas os judeus deixaram, né, o Senhor passar por isso. Então ele passou por isso. Depois teve que carregar a cruz. Nós vimos que ele foi até ajudado, né, mas ele teve que carregar a cruz, pesado. A coroa de espinhos na sua cabeça, bateram na sua cabeça, vestiram uma manta escarlate, zombando do Senhor. Então, todo esse trecho, né? Imagina a pressão, as pessoas gritando, empurrando, e até a cruz em si. E antes de eu entrar na crucificação em si, vocês vão lembrar que quando o Senhor estava ali no Sinédrio, os discípulos todos já tinham fugido. Então todos os apóstolos, aqueles que seguiam o Senhor, claro, Judas já tinha se rebelado, né, entregue ao Senhor, então não estava ali. Mas os demais também tinham fugido. E Pedro acompanhava de longe todo esse julgamento. Então ele ficou com medo, claro. Ali toda aquela pressão, todo aquele tumulto, ele ficou com medo. Mas o falar dele, o sotaque dele, vamos dizer assim, de Galileu, era inconfundível. Então as pessoas percebiam que ele era também. E claro, né, ele tinha a expressão do Senhor também, nós imaginamos. E antes da crucificação, ele tinha dito para o Senhor: Senhor, imagina, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar de forma alguma. Aconteça o que acontecer, eu estarei do seu lado sempre. Mas aí, neste momento, ele fugiu com medo e o Senhor já tinha falado para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Então, Pedro falou: não, de modo algum. Mas, neste momento ali, diante de todo o julgamento do Senhor, toda a pressão, Pedro se sentiu acuado e as pessoas falaram: não, você não é um discípulo dele, você não estava junto com ele. E ele negou 3 vezes. E na última, espraguejou, jurou, falou coisas ali para as pessoas, veementemente negando que ele não tinha nada a ver com aquele que estava sendo julgado, que era o Senhor Jesus. E aí o galo cantou. E quando o galo cantou, ele se lembrou que ele tinha prometido para o Senhor que estaria do lado dele. E chorou de forma copiosa, chorou muito diante do Senhor pelo aquilo que ele tinha feito. Eu imagino o que ele deve ter passado na vida dele, né, na cabeça dele. Eu sou um fracasso, como é que pode? Eu neguei o Senhor, tudo que ele fez por mim, 3 anos e meio praticamente vivendo do lado dele, servindo com ele, vendo tudo que ele fez, e chega no momento mais importante da vida dele, eu não estou junto com ele. Pedro podia estar junto, podia ser mártir, podia estar ali, defender o Senhor, ser preso, ter alguma atitude como ele costumava ter, mas ele negou o Senhor, ele fugiu.
Então, isso deve ter pesado muito no coração dele. Mas nós vemos na Bíblia, e isso é um alento para mim e para você. Talvez você tenha fracassado com o Senhor, talvez você tenha errado, talvez você tenha se comprometido e viu que você não tem forças em você mesmo. Então, o Senhor, depois que ele morreu, ressuscitou. O Evangelho de Marcos, que foi escrito, a gente sabe, né, que Pedro, que ajudou Marcos a escrever, Pedro, que relatou em Marcos, transcreveu muitos dos relatos do apóstolo Pedro, e ali especialmente uma palavra dizendo que quando o Senhor ressurgiu, ele falou, vai conversar com os discípulos e a Pedro, diga que ele já tinha, que ele considerava eles, que ele estava ali, que ele estava bem, né? Então depois que o Senhor ressurgiu. Então esse trecho, essa frase, e a Pedro, ela tem muito significado. Significa que o Senhor me ama você, amou a Pedro, mesmo com as falhas, mesmo com os problemas, aquilo tocou, deve ter tocado, parece uma frasezinha insignificante que está ali inserida, mas para Pedro, para aquele que passou pelo que ele passou, aquilo foi um grande alento, um grande encorajamento. O nosso Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus de amor que nos ama. E aí a parte final, então, da cruz, vamos para o final, quando o Senhor foi crucificado, não precisamos nem dizer a dor, os cravos, a forma como ele tinha que aguentar para respirar, é difícil, o peso ali caindo e tal. Tudo que ele passou ali, todo o tempo que ele ficou na cruz, Deus abandonou ele. Esse foi um grande sofrimento também. Então Deus estava julgando ele, tanto é que ele falou, Senhor, por que o Senhor me desamparou? Então todas essas coisas, sofrimento psicológico, sofrimento físico, tudo que ele passou, momentos de grande angústia, tristeza, dor, mas foi por mim e foi por você. Deus nos ama, o Senhor nos ama, Ele pagou esse preço altíssimo para que você estivesse hoje ouvindo essa palavra, para que você hoje estivesse vivendo a vida da igreja, para que você tivesse uma chance de estar junto com Ele no reino. Então, graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. E qual é o sentimento? Eu falei no começo aqui, qual é o sentimento que nós devemos ter? Além, obviamente, de gratidão, de consagração, mas não pode ser só algo contemplativo. Puxa, que bom que o Senhor fez. Claro, deve ser, mas não pode ser só isso. Acho que o sentimento que a gente quer deixar hoje aqui é, vamos nós também pagarmos esse preço pelo nosso Senhor. Vale a pena. Vamos buscar os interesses deles, vamos lutar pela edificação da igreja, vamos participar, vamos estar junto com o Senhor, continuar acompanhando a palavra, vivendo de forma intensa essa palavra. Eu acho que é isso que o Senhor espera de mim e de você. Tá bom? Nos vemos numa próxima. Muito obrigado pela participação de vocês hoje.